Olá, meus queridos alunos do 6º ano. Estamos aí iniciando mais uma aula de ciências aí. Hoje tem uma aula coringuinha aí. A gente deu aula na segunda, temos essa outra aula aí para conversar com você. Eu sou o professor Magno, de ciências. Gostaria aí de saudar os professores, os alunos, todos aqueles que pelos aplicativos, pelas telinhas aí estão nos assistindo. E contar aí com vocês é contar também com o meu grande parceiro aqui, professor Ed Joel. Bom dia, Ed Joel. Opa, bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas aos educandos, aos responsáveis que possam estar assistindo a aula aí pelo aplicativo, pela TV, pelo Facebook e, claro, para os nossos queridos e amados colegas que estão aí nesta luta com a gente, fazendo o meio de campo aí, trazendo a participação dos educandos. Saibam que são sempre muito bem-vindos para contribuir aqui no chat com a gente. Eu vou estar aqui fazendo esse meio de campo com vocês, sempre que for possível, né? Já estou vendo que alguns estão colocando aqui o nome da escola. Coloque o nome da escola, coloque o nome do aluno, do educando que está participando aí, que a gente gosta de chamar aqui. Eles se sentem também motivados a participar mais ainda. Tá bom? Muito obrigado e sejam bem-vindos à aula do professor Magno. Participem também, né, Joel? Participem também, dê aí as suas sugestões. Vamos fazer uma grande parceirada aí, né? Isso aí. Com o que a gente trouxe aqui. Inclusive, o que a gente trouxe aqui de material é o material para as atividades de construções humanas, em uma esteira aí que a gente vem já conversando um pouquinho. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouquinho diferente. Ela ainda está atrelada à habilidade do currículo paulista EF 05CI01B, e identificar e relatar o uso de materiais em objetos mais utilizados no cotidiano e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica em fiações, a dureza de determinados materiais em aplicações, na infraestrutura de casas ou construção de instrumentos de trabalho no campo, na indústria, dentre diversas outras coisas. Aí o objetivo da nossa aula, para essa daqui especificamente, é associar entre si as propriedades dos materiais em termos de da sua utilização, pensar, né, nessa utilização e pensar também em opções tecnológicas e, principalmente, repensar os impactos ambientais que sempre são causados quando a gente pensa em material para a construção humana. Já percebeu isso? Né? A abelha não tem esse problema de impacto ambiental, né, professor Edjoel? É verdade. Provavelmente não, né? Não. Tem aquele pássaro também que constrói os ninhos lá com um pouco de barro e tudo mais. Sim, na verdade, hoje a abelha é uma das grandes vítimas de um impacto aí, né? Exatamente. Né? E não só, né? Se fosse só, né, Edjoel? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Numa estrutura mais ou menos técnica aí, só para você ter uma ideia, a gente vai formular hipóteses, selecionar algumas informações, resolver atividades, interagir no chat, é o grande momento da aula, né, que é a sua participação. Está aqui o professor Joel acolhendo aí as participações. Comparar propriedades físicas. Faltou aí a chave da nossa aula, que é virar aí essa condição de que a gente precisa do material para a construção, mas a gente tem que sempre pensar com bastante, digamos, cuidado, carinho e atenção à natureza. Né? Como é que a gente vai obter esse material, se eu estou usando o material certo, se de repente eu estou usando o material que é necessário, enfim, são várias coisas. Aí, a Profran já colocou aqui, o pássaro é o João de Barro. João de Barro, é isso aí. Eu acho que tem mais pássaros tem outros. Fazem. Tem outros que fazem, mas esse é o destaque. Né? Então, tem também os zangões, né? Os tipos de vespa e tudo mais. Bom, enfim, a gente faz a construção, precisa de várias coisas, envolve uma cadeia de produção enorme. Né? Se eu pensar, por exemplo, eu estou precisando de prender aqui uma plataforma, aqui, uma prateleira na minha casa e tal, vou precisar ir lá no depósito de construção, comprar um prego, comprar um parafuso. Mas comprar o parafuso envolve uma cadeia enorme de produção. Por exemplo, eu vou ter que ir até lá na loja de construção, vou ter que ir lá numa loja de serviço, né, Edjoel? Sim. Então é uma cadeia de produção, porque o cara está ali, ele está estabelecido, ele teve que construir, ele está ali, enfim, tem toda uma condição para que isso aconteça, para comprar um parafuso.
Exatamente. Pensando na venda. Aí se eu pensar no parafuso, aí da onde ele veio, da onde foi retirado, como é que fizeram com que ele ficasse ali bonitinho e tal, com o fuso direitinho. Eu vou precisar de uma chave de fenda, a chave de fenda também é de um material, enfim, cadeia de Provavelmente produção. a fábrica do parafuso também é uma construção. Exato, e envolve trabalhadores, enfim, né, envolve poder econômico e tal. Mostra o que você já sabe, então. Anteriormente, nós vimos que as propriedades de materiais para a construção de prédios e casas aqui nas aulas. Quando retiramos da natureza os materiais para a construção, dentre eles, madeira, ferro, cimento, enfim, quais cadeias de produção estão envolvidas? Eu vou te dar 2 minutos para você colocar essa interação no chat e chamando a observação aí uma coisa importante, que é assim, se você não tiver aí os alunos reunidos e tudo mais, professor, pode colocar aí a sua colaboração, enfim. Mas se você tiver, e tiver assim um geralzão, coloca o nome da escola, né, Joel? Coloca o nome da escola, coloca o nome do aluno e tudo mais. 2 minutos aí para essa interação, vamos lá. Isso aí, professor. Olha, muitas participações, tem muita gente ainda no bom dia aqui, né? Então, um bom dia geral aí. Se der tempo, depois eu leio alguns abraços aqui, tá bom? Mas vamos ver as participações aqui, ó. O Bruno Gabriel, que ele é da professora, do professor Laudelino, perdão. Ele colocou assim, construção civil, colocou uma interrogação, tá? Fábricas, usinagem para moldes, isso foi professora Aparecida, não sei se foi os alunos ou se foi ela. Alunos da PEI, José Gonçalves Mendonça. Extração e mineração, a professora Luana, que está com os meninos lá. Mineração, água e extração, professora Janaína. Deixa eu puxar um lá de cima, lá, porque senão o povo fica me brigando comigo depois. Deixa eu aqui, foi muito de cima. Aqui, ó, mineração, professora Leonilda. Ué, tá certo, tá certo. Vai lá, pode mais? Pode Então, falando tá bom. aí, Ed. Então, ó, Você tem a palavra. Cadeia de extração, professor Vanderly. Olha só, professora Andréia, extração, mineração. Extração, envolve extração, vírgula, desmatamento, professora Mônica. Muito bem. Então, olha, pegando essas ideias aí fundamentais trazidas oportunamente pelos professores, vamos fazer um geralzão aqui. É preciso que você extraia o material, né, da natureza. Então, envolve uma cadeia de produção de extração, que pode ser a mineração, pode ser o desmatamento, enfim, pode ser uma série de coisas.
Depois tem a produção, porque quando você tira o material, geralmente ele sofre alguma mudança, pelo menos alguma embalagem, né, algum empacotamento, enfim. E isso envolve também o transporte, né? E depois ainda você tem a cadeia de comercialização, porque ainda que a gente tenha em alguma situação mundial, algum lugar, você vai, vou construir uma casa, e alguém venha lá com material e te dê um kit, isso que eu acho que é pouco provável, geralmente a gente tem que comprar, geralmente isso envolve aí essa última parte da cadeia, digamos assim, que está envolvida aí, que é o consumo, né? Tá certo, Edjoel? Quer falar alguma coisa ou não? Não, perfeito, eu estou aqui só aprendendo. Por exemplo, aí a gente tem esse exemplo de construção aí, que tem ali os ferros, tem ali a madeira, tem ali a areia, o cimento, enfim. Provavelmente essa área aí a gente já falou algumas vezes aqui, né, Joel? Ela foi ali limpa, né? Retirou ali alguma vegetação e tudo mais para fazer as fundações, etc. Mas a madeira vem de extração. A areia vem de extração, o cimento também, o ferro também. Vamos analisar rapidinho alguns aspectos aí, porque tem mais uma interação que eu queria que vocês participassem aí, vocês, nossos alunos, e também os nossos queridos professores que estão aí firmes, né, Edjoel, na parceria com a gente. Vou mandar um alô aqui especial para o pessoal da Padre Anchieta de Murutinga do Sul. Tá maravilha! Vamos analisar então primeiro o madeiramento que a gente tem que fazer, minimamente para fazer ali as caixas, ali para poder colocar o concreto e fazer o alicerce da casa. A madeira, velha conhecida da gente, é um material conhecido pela sua relativa resistência, ela tem ali uma flexibilidade, ela é um isolante acústico, ela é um isolante térmico legal, dá até para fazer casa de madeira, mas o problema é que quando tira a madeira, eu causo aí um impacto na natureza. Pô, professor, novidade? Não, não é novidade, mas a gente chama a atenção para essa questão. E o ferro e o aço que a gente usa lá nas fundações? Propriedade do ferro. Ele vai dar estrutura porque ele é resistente, ele tem ali as propriedades também, apesar de oxidar e tudo mais, ele tem uma certa durabilidade, ele serve como digamos assim, esquadro e estrutura para colocar ali bases fortes como o cimento e tudo mais, e você tem uma resistência em blocos ou em extensão. Você tem também a dutibilidade razoável, mas ele é maleável, dá para você entortar. Por exemplo, ali eu acho que tem cabos de aço que estão, né, na figura aí que a gente está vendo. Opa, está aqui, ó. Você tem cabos de aço que dá para você amarrar, fica ali firme para fazer o transporte e tudo mais. E aí, olha, tudo isso junto e misturado precisa da mão de obra, a mão da produção, né? Então você está vendo aí que tem ali um rapaz ali que está empunhando ali uma enxada para mexer a massa, mas o cabo da enxada é de madeira, teve que tirar de algum lugar. A enxada é de aço, teve que tirar de algum lugar. Isso sem mexer na massa. Agora, quando você vem para a massa, você tem ali que ter a areia, o cimento, né? Às vezes cal. Tem ali a betoneira que está atrás, aqui atrás. Ó. Isso aqui é a foto de uma betoneira comunitária. Esse rapaz aqui está fazendo uma casa aqui. Tem aqui os blocos, ó. Os blocos, as lajotas que tem aqui, enfim, são de cerâmica, mas eu tenho que tirar isso de algum lugar. E quando você tira essas coisas mineradas, né, de Joel, tem um problema. Olha aí o problema. Olha aí o problema. Quando você extrai o ferro, o alumínio, o aço, até o próprio material, a matéria-prima para o vidro, ou para o cimento, enfim, você tem que fazer um buraco na natureza, literalmente, né? Era essa que é a nossa pegada de hoje, era chamar a atenção disso. Eu acho que essa foto, volta aqui para mim um minutinho, essa foto, ela caracteriza muito bem impacto ambiental, né? Porque, veja, não é um cometa que caiu, né? Seria natural, né? Um meteoro, né? Não é um raio, né? Não é um vulcão, é uma ação humana impactante da natureza, né? E aí a gente fica aí pensando, fica triste.
Eu fico feliz de dar aula aqui para vocês, poder conversar, ter esse momento da gente ter essa conversa, essa reflexão, a participação sensacional de vocês, a convivência com o meu parceiro, o professor Edjoel. Mas a gente fica triste com as coisas que a gente traz, né? Porque quando a gente dá aula, a gente pensa, puxa vida, é preciso fazer alguma coisa, né? Se eu pensar no cobre, a propriedade do cobre é que ele é condutor elétrico, é um bom condutor elétrico, né? Ele também serve para fazer determinadas tubulações de gás, de aquecimento, de serpentina, utensílios e tudo mais. Bonito, legal, bacana, é útil. Mas de onde eu vou tirar o cobre? Para fazer a fiação, para fazer as instalações elétricas e tudo mais? Vou ter que tirar da natureza. Então, outra foto de impacto ambiental para você. Olha só, essa daí é do Chile, né? Deixa eu ver se eu consigo falar esse nome, senão eu vou pedir para o Edjoel me ajudar. Chuquicamata. Tá certo? Será, Edjoel? Não vou nem tentar falar com... Quer tentar falar com sotaque espanhol ou não, Edjoel? Mas eu acho que isso aí está mais com cara de ser alguma coisa mais ligada àquelas línguas indígenas, né? Não sei. Não, isso daqui é a mina... É uma mina de mineração mesmo, e se você olhar, não sei se pelo aparelho que você está usando aí, dá para você ver o tamanho dos carros que tem aqui, bem no cantinho da tela, aqui no canto inferior da tela, tem os carros, tem uns muros e tudo mais, para você comparar o tamanho do impacto que é esse negócio. Fiquei triste agora, vou compartilhar pela interação do chat, para a gente poder dar uma... tranquilizado. O pessoal está pedindo para você comentar de Serra Pelada. Serra Pelada, coisa? Olha, já comentei. Serra Pelada. Quer dizer, o impacto das minerações, né, de ouro, dessas corridas e tudo mais, a mídia colabora também, porque ela deveria fazer os dois serviços, né, de anunciar o extrativismo, né, as condições que podem melhorar. Porque a gente pensa assim, quando a gente pensa, por exemplo, quando está no Sudeste, você pensa assim, bom, eu estou em São Paulo, aí você transporta um pensamento assim, poxa, mas por que vão estragar lá um pedaço dessa terra amazônica e tudo mais para fazer usina, não sei o quê? Ué, porque lá tem gente e precisa de energia. Sim. Então, às vezes, você tem que sacrificar e dar um tiro no pé, né, para você poder ter conforto. E aí, as minas de ouro, de prata, né, e até de pedras preciosas e tudo mais, elas têm esse problema, né, porque você precisa criar divisas, né, e aí é importante que você tenha uma mobilização, mas aí se você arrasta todo mundo, como em Serra Pelada, você arrasta todo mundo sem as condições ali mínimas, né, de você fazer a extração, sob o ponto de vista econômico, mas também de saúde sanitária e tudo mais, vira uma bagunça o negócio. É verdade. Né? Não é? E eu acho que essa interação pelo chat, ela vai ajudar a gente a pensar, mas foi muito bem colocado aí também, já é uma dica para a minha próxima aula. Puxa, sim, não, o pessoal está comentando aqui de Brumadinho, também de Mariana, sim, que inclusive eu dei uma aula sobre isso, né, também no ano passado, mas legal, gente, vai colocando aí, a gente não tem tempo de comentar tudo, né, porque o professor também planejou a aula, mas já a gente volta com a interação de vocês no chat, aí eu dou uma lida aqui. Com certeza, e essas colocações faz a gente só perceber e ficar muito feliz, né, Joel? Sim. E satisfeito de que o contexto da aula e o nosso objetivo fundamental, que era chamar essa atenção para os materiais, se bem que a gente está com foco nos materiais e as propriedades, é por isso que a gente usa, a gente foi para um outro lado, que é o lado econômico e tal, mas para eu ter a cadeia de produção, e é por isso que eu coloquei lá no começo, para eu ter a cadeia de produção, eu tenho que ter a energia, então envolve, é claro. Para eu ter as construções e tudo mais, que eu tenho que ter em todos os lugares de fábricas, eu tenho que mexer com as cadeias de produção. E aí, quando eu mexo com as cadeias de produção, necessariamente eu mexo com a natureza. Né? E é isso que o aluno tem que entender e tem que, talvez, entrar nesse espírito, digamos assim. Para ajudar a entrar no espírito, eu vou dar 2 minutinhos para responder. As construções arquitetônicas ou civis, se você quiser, aí tem alguns que colocaram, o tema da nossa aula é construção civil. Humanas dependem da extração de diversos recursos minerais, e com o crescente aumento da população mundial, precisamos cada vez mais materiais para a construção. Ora, se a gente for pensar só na população de rua que tem aqui em São Paulo, onde a gente está, é evidente que eu preciso de mais construção.
Só que como eu preciso de mais construção, eu vou ter que extrair mais. Então é preciso que eu encontre aí nessa equação, eu encontro um ponto de equilíbrio. Eu encontro aí algumas medidas que eu possa, de repente, lançar a mão e agredir menos a natureza, que é muito discutível. Né? É muito discutível. Mas eu sei que a pergunta é difícil, mas para ajudar na reflexão, vocês, alunos e os professores também vão participar assim. Ó. O que podemos fazer ou pensar em fazer para diminuir o impacto ambiental causados pelos materiais de construção? Vamos lá? Muitas participações, eu vou começar com uma aqui, que foi meio pessimista, assim, né? O professor Stanislau colocou, não há o que fazer. Mas vamos aqui para as mais otimistas um pouquinho, tá bom? E depois a gente faz o debate, né? Plantarmos nossas árvores, professora Angélica, professor Daniele, através da reciclagem de materiais, separar o lixo orgânico e reciclável, foi o Enzo que falou, da professora Nayara. Construção sustentável, utilizar materiais recicláveis, professora Rita. Sustentabilidade e consciência ambiental, professora Vanessa. Que show! Replanejar, reduzir, reciclar, reinventar, professora Adriana. Ana, reciclar, e Anelli, economizar, uso de energia. Esses são alunos da professora Vera. Pessoal da Escola Josefa Castro mandando um bom dia, lá de Pontal. Evitar consumo exagerado de energia. Boa. Escola Terezinha, foi a Laura, lá da Escola Terezinha, que falou, da professora Sandra. Sustentabilidade, reciclagem. Puxa vida, perdi quem era que eu estava lendo aqui. Vou ler mais um só, tá? Porque, gente, olha, muita participação, muito obrigado pela participação, mas a gente tem que, ó... Audiência, hein, Edil? Isso, eu vou ler aqui, ó, da aluna Suelen, que ela é lá da Escola Maria de Lourdes. Usar materiais recicláveis, ela é de Piracicaba. Olha, a maneira clássica de se tratar isso numa aula de ciências, que já está, inclusive, terminando, é o princípio dos 3 R's. Né? Pode colocar aí na tela, por favor, que assim o aluno também pode fazer um print e tudo mais. Né? A resposta clássica é essa. Mas há sim, uma sensação de imobilismo, viu, professor Stanislau? Né? Há essa sensação. Sim. O princípio dos 3 R's é reduzir, reutilizar, reciclar. Né? Eu acho que esse é o princípio que rege os fundamentos da nossa aula. Aí, eles foram baseados para a gente emborcar ou desaguar no princípio dos 3 R's, que está aí na tela para você. A gente vai sistematizar já porque a aula está acabando. Ó.
com base no que sabemos sobre as propriedades dos materiais utilizados em diversas atividades e construções humanas, é necessário refletir sobre o impacto que o material causa ao meio ambiente, tanto na sua extração, produção, utilização e descarte. A gente vai ficando por aqui. Foi realmente um grande prazer. Foi legal mesmo, de tudo. A gente está nessa sexta-feira com você, nessa aula tão mobilizada. Eu vou ficando por aqui. Professor Magno, professor Edjoel vai dar alguns recados também. Isso, não vai dar para eu mandar abraço para todo mundo. Vai mandar uns abraços aqui, ó. O pessoal da PEI Alice Marques, lá de Andradina. Gregório Bezerra, estamos juntos na PEI. Professora Sueli, Mogi das Cruzes, Escola Maria Rodrigues, deixa eu ver quem mais aqui, Escola Manuel de Borborema, olha a galera aqui, ó. Vicente de São Leopoldo Santos, Dirce Elias, São José dos Campos. Gente, um abraço a todos. Não vai esquecer de dar aquela avaliação, né, de Joel também, falar o que você achou dessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Dá para você acessar o link ou pelo QR Code aí. Até mais, gente.